Irmão aqui. Tá vendo? Então, irmão vai. Capítulo 2, versículo 9. Segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 12, versículo 9. Aleluia. Enquanto você procura, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar mais uma vez fazendo menção na sua palavra. Eu sei que ontem vocês ouviram um mestre, o pastor Ricardo é mestre. Hoje vocês vão ouvir um discípulo. Deus seja louvado pela vida do pastor Ricardo. Estamos até comentando que semana passada nós também dividimos o congresso e ele pregou antes de mim. Eu disse para ele, não é possível, eu acho que Jesus está me provando. Porque pregar depois do pastor Ricardo é uma tarefa um pouco difícil. Mas nós estamos contando com a graça de Deus aqui esta hora. Quero agradecer ao pastor Agnaldo. Deus seja louvado por sua vida. Quero parabenizar o grupo de varões pelo 5º ano. Que Deus seja glorificado na vida de vocês. Aleluia. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Os irmãos acharam, confirme, dizendo amém. Amém. Diz assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Se assente glorificando Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, falar acerca de Paulo é uma matéria muito abrangente. A história de Paulo é uma história muito longa. Afinal de contas, ele foi o maior missionário depois de Cristo. Quando nós estudamos acerca de Paulo, a história vai nos dizer, a biografia de Paulo vai nos dizer, primeiro, tudo indica que a cor de pele de Paulo era mulata. Paulo não era branquelo assim como eu não. Tudo indica que Paulo era mulato. Por que eu digo isso? Quando você vai para Atos, capítulo 21, versículo 38, Paulo vai ser confundido com um egípcio. Flávio Josefo diz que esse egípcio foi alguém que liderou uma revolta no ano 54 depois de Cristo, na cidade de Jerusalém, e logo desapareceu. E quando Paulo aparece em Atos, capítulo 21, versículo 38, Paulo é confundido com esse egípcio. Como egípcio tem cor de pele mulata, tudo indica então que Paulo era de cor de pele mulata. Quando nós falamos de Paulo, a Bíblia vai dizer que Paulo era judeu, fariseu, nascido na cidade de Tarso. Paulo herdou a profissão do seu pai e também do seu avô, que era fabricante de tendas. A história vai nos dizer que aos 9 anos de idade, Paulo fica órfão de mãe. Paulo perde a sua mãe. E aos 13 anos, Paulo vai se assentar aos pés de um homem chamado Gamaliel, onde vai aprender acerca da lei mosaica, onde vai aprender também acerca do judaísmo. Então Paulo vai ser criado aos moldes do judaísmo e aos pés de um mestre chamado Gamaliel. A história vai nos dizer também que quando Paulo tinha cerca de 13 anos, Paulo já dominava a história judaica, a poesia dos salmos e a literatura majestosa dos profetas. Quando nós falamos acerca de Paulo detinha o conhecimento da língua grega, latim. Tudo indica que Paulo fez o seu doutorado de teologia na cidade de Jerusalém. E o que marca a história
deste homem chamado Paulo é a sua ida até a cidade de Damasco. Quando se fala em Paulo, em Saulo de Tarso, nos vem à mente um perseguidor da igreja. A Bíblia diz em Atos que Paulo entrava pelas casas, arrastava homens, mulheres, crianças. Paulo era um assassino de crente. É tão verdade isso que na morte de Estevão, Paulo deu voto a favor de que Estevão deveria ser morto. E Paulo deu o seu veredito, o voto a favor de que esse diácono morra a pedradas. Então Paulo era um assassino de crente, um perseguidor da igreja. Quando se falava acerca do nome de Saulo, já vinha à mente alguém que torturava crente. A história vai dizer que quando Paulo capturava um crente, Paulo torturava o crente, obrigando o crente a blasfemar de Jesus. Como isso? Paulo torturava a ponto do cristão negar a sua fé em Cristo ou blasfemar contra o próprio Jesus. A história vai dizer que a perseguição aumentou na cidade de Jerusalém. Então os crentes foram buscar refúgio em Damasco. A perseguição aumenta em Jerusalém e os crentes vão se refugiar em Damasco. A primeira coisa que eu vou aprender aqui com esse texto é que sempre que a perseguição aumentar, Deus vai nos abrir uma porta de refúgio. A perseguição aumenta, Deus abre uma porta de escape chamada Damasco. Os crentes vão se refugiar lá em Damasco. Aí Saulo, sabendo que os crentes estavam lá, ele consegue autorização, cartas, e leva também uma escolta de sumo sacerdote para ir até Damasco, para matar os crentes que lá haviam. A história diz que Paulo iria receber, lucrar. Quanto mais crente morresse em Damasco, mais lucro seria para Saulo. Saulo sai de lá, de Jerusalém até Damasco, são 240 quilômetros. João Paulo aqui diz que Saulo vai montado em cima de burro e leva a sua bagagem em cima de camelo. São 240 quilômetros de distância. Saulo vai seguindo da sua viagem, vai indo. Quando ele passa pelo caminho de Damasco, a história diz que Damasco era uma das mais belas cidades do mundo antigo. Existia um poema em Damasco que dizia assim: Damasco é um punhado de pérola dentro de uma taça de esmeralda. De tão bonito que era o caminho de Damasco. Era uma das mais belas paisagens do mundo antigo. Fora isso, além de ser uma das mais belas paisagens, tinha também uma herança histórica. Por exemplo, 2000 anos antes de Saulo passar pelo caminho de Damasco, Eliezer, o servo de Abraão, tinha passado por lá. A história diz que quando Naamã foi procurar Eliseu para sarar da sua lepra, Naamã também passou pelo caminho de Damasco. A Bíblia diz que quando Eliseu manda o Naamã mergulhar no Jordão, a primeira resposta de Naamã é esta: porventura não há rios mais bonitos em Damasco? Isso quer dizer que quando Naamã saiu para procurar Eliseu, Naamã também trilhou o caminho de Damasco. Só que Paulo está tão cego, tão cheio de ódio no coração, que ele nem percebe a beleza do lugar e a herança histórica que o lugar tinha. Ele foi para lá para triunfar sobre a fé dos crentes, ele foi para lá para caçar os crentes, ele foi para lá para matar os crentes. Mas o que me chama a atenção é que no meio do caminho de Damasco brilha uma luz no céu intensa. Saulo cai no seu transporte completamente cego e ouve uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Quando Saulo cai no seu veículo, Saulo vai entender uma coisa: que enquanto ele saiu para triunfar sobre a fé dos crentes, o autor da fé saiu para triunfar sobre Saulo. Enquanto ele saiu para caçar os crentes, Jesus saiu para caçar ele no meio do caminho. Eu estou dizendo a você que não vai dar tempo do perseguidor nos alcançar, porque enquanto ele está vindo, Jesus está vindo ao encontro dele. Enquanto ele está vindo, Jesus está vindo a caminho dele. John Stott diz que quando Jesus usa a expressão
expressão dura coisa para ti recalcitrar contra os agrilhões. Agrilhões é ferramenta de amansar boi. John Stott diz que Paulo aqui é comparado a um boi selvagem que entra na vinha e destrói toda a plantação. Mas Jesus é o fazendeiro que tem a ferramenta para amansar o boi selvagem. Meu irmão, não tem homem selvagem que Jesus não amance ele. Não tem valente que Jesus não dá jeito. Só é valente até Jesus chegar. É hoje que Jesus vai amansar o valente que se levantou. É hoje que Jesus vai amansar o valente que se levantou contra nós. Eu estou dizendo a você que ele tem a ferramenta para amansar o boi valente, meu irmão. Eu estou dizendo a você que ele vai pegar o perseguidor no meio do caminho. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui esta noite. O perseguidor da igreja descobriu uma coisa, que quando ele estava caçando o crente, Jesus estava caçando ele. Ele cai completamente cego, ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, eu tenho a ferramenta para amansar o boi selvagem. E ele vai perguntar: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Peraí, onde é que está mostrando na Bíblia que é Paulo perseguia a Jesus? Está mostrando na Bíblia que é Paulo perseguia a crente, que é Paulo matava a crente, que é Paulo era assassino de crente. Mas quem mexe com o crente, mexe com Jesus. Levante a mão, porque eu vou entregar o de Deus para a tua vida. Eu estou dizendo a você que Deus já comprou a tua briga, meu irmão, que você não precisa fazer nada. É Ele que vai amansar o valente, é Ele que vai dar fim à perseguição, é Ele quem vai tratar com os nossos perseguidores, é Ele. Glória a Deus, glória a Deus. Cai ceguinho, sem enxergar nada. E aí Deus vai dar uma orientação para ele: você vai na rua direita, na casa de Judas, e hospedaram Paulo lá. Detalhe, a geografia bíblica diz que a maioria das ruas de Damasco eram tortas, mas tinha uma rua que era totalmente reta, que era chamada Rua Direita. Deus não converte pecador para colocar em caminhos tortuosos. Deus converte o pecador para colocar na rua direita. Esse negócio de ser crente e andar por caminhos tortos, isso não é de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que se tiver caminho torto, Isaías profetizou: Deus vai adiante de nós e endireita os caminhos tortuosos. Com Deus não tem caminho torto, meu irmão, é na rua direita. Aí tinha um bispo lá, chamado Ananias, um profeta. Deus disse a Ananias assim: vai na rua direita. A rua direita era uma rua que atravessava Damasco. Era uma rua totalmente comercial. Por exemplo, do lado esquerdo vendia-se coisas, do lado direito também, era uma rua de comércio. No meio era por onde se trafegava, era a maior rua que tinha em Damasco. Uma rua totalmente reta, totalmente comercial, totalmente movimentada. Quando Ananias ouve: olha, vai na rua direita, e pergunta por Saulo de Tarso, ele vai dizer: eu conheço a fama dele, ele mata crente, ele vem para cá para matar mais crente, e quanto mais crente morrer pela mão dele, maior vai ser o seu lucro. Ele vem para nos assassinar. Eu sou Ananias, vai tranquilo, porque ele é para mim um vaso nesta vida. Agora eu vou melhorar o texto para você dar glória melhor do que esse. Há um estudo que diz que no mundo existem 200 tipos de barro no mundo.
Mas só com 8 tipos de barro é que dá para fazer vaso. Tinha muita gente para Deus escolher, tinha muito barro. Mas Deus olhou para Saulo, o assassino de crente, o matador de crente, o perseguidor da igreja, e disse: não é que com esse barro dá para fazer vaso, e vaso escolhido para levar a vida para lá. Não há vida que Deus não possa transformar, meu irmão. Não há vida que Jesus não possa dar jeito. Pode não ter jeito na tua ótica, pode não ter jeito na tua visão, mas Ele pega o maior perseguidor da igreja e vai transformar no maior missionário da história. Vai lá e pergunta para o Saulo. Ele é matador de crente, não vai lá, é vaso escolhido. E tem uma coisa: ele vai levar a minha palavra. O ministério dele será entre os gentios. Glória a Deus. Aqui vai nascer uma promessa para Paulo. De perseguidor, Paulo vai passar a ser perseguido por causa do nome de Jesus. Aí a história diz que Deus fez uma promessa. Que promessa era essa? Paulo vai ser um pregador, vai levar o evangelho. Em Atos 9, Deus promete. Sabe quando cumpre? Atos 13. De Atos 9 para Atos 13, Paulo diz na carta aos Gálatas que é um período de 14 anos. Sabe quanto tempo Paulo esperou para Deus cumprir a promessa que fez? Só 14 anos. Sabe quanto tempo Paulo ficou na preparação de Deus? Só 14 anos. Sabe quanto tempo Paulo ficou esperando Deus cumprir uma promessa? Só 14 anos. Meu Deus. E aí, irmão, dá para esperar 14 anos ou é difícil? Hernandes Dias Lopes diz que Deus nunca vai usar o homem sem eles trabalhar nele. Primeiro Deus trabalha no homem para depois trabalhar com o homem. Sabe o que Deus vai fazer nesse período de 14 anos? Trabalhar em Paulo para depois usar Paulo. Primeiro Deus vai trabalhar em mim, primeiro Deus vai trabalhar em você, primeiro Deus vai trabalhar em nós para depois trabalhar conosco. Deus é assim. Deus não promete hoje para cumprir amanhã, senão seria muito fácil viver a promessa de Deus. Deus promete, Deus trabalha em nós, Deus trabalha na nossa casa, na nossa família, no nosso lar. Depois é que Ele vai trabalhar conosco. Olha para Abraão, sabe quanto tempo Abraão esperou para receber Isaac? 25 anos. Deus trabalhou em Abraão 25 anos para depois dar Isaac. Deus trabalhou em José 13 anos para depois fazer dele o governador do Egito. Deus trabalhou em Moisés 40 anos para depois fazer a sarça-lei e chamar Moisés pelo nome. Chamado não nasce da noite para o dia, meu irmão. Chamado é preparo. Deus não se esqueceu de você. Deus está te preparando. 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 Aleluia. Alguém um dia perguntou assim para mim, um adolescente lá na sede: como é que você virou pregador? Eu disse: não virei. Isso não acontece porque você quer. Isso acontece porque Deus quer que aconteça. Ninguém vira. É Deus quem faz. Deus vai fazer na tua vida. Deus vai fazer na tua casa. Deus vai fazer na sua família. Deus vai fazer entre os teus. Deus colocou você em preparação. Deus está trabalhando em você porque Ele quer te dar algo maior, algo melhor. As fronteiras vão se alargar. Deus está trabalhando em nós. Vamos morrer se não dá tempo de pregar. Quando Paulo converte, a história vai nos dizer que assim se converte, Paulo desce a região da Arábia. Paulo vai ficar 3 anos lá fazendo o quê? Estudando teologia. Detalhe: Paulo já era
doutor em teologia na cidade de Jerusalém. Ele desceu para a Arábia, fez 3 anos de graduação teológica, uma reciclagem teológica. Isso vai nos indicar que o obreiro não deve parar de estudar. Se fez o básico, vai para o médio. Se fez o médio, vai para o bacharelado. Se fez o bacharelado, vai para o mestrado, doutorado. É bom entender de Bíblia. Paulo vai nos ensinar isso, a importância de estudar as Escrituras. Já era doutor, desceu para a Arábia e ficou mais 3 anos lá. Aí a história diz que quando Paulo faz uma reciclagem teológica, ele volta para Damasco. Em Damasco tinha de 30 a 50 ou de 30 a 40 sinagogas, se não me falha a memória. E o que ele vai fazer agora? Vai pregar. Afinal ele entendeu que o Antigo Testamento tratava-se de Jesus. Foi para isso que ele fez uma reciclagem teológica, para entender. Quando ele entende isso, ele vai para Damasco para pregar. Ao invés de a porta se abrir, tentaram matar Paulo. Durante a noite, alguém colocou Paulo dentro de um cesto, pôs uma corda e foi descendo Paulo pelos muros. Para quê? Para que Paulo pudesse salvar a sua vida. Aí a história diz que depois disso, Paulo vai lá para Jerusalém, para a igreja sede, para a igreja mãe. Você acha que abraçaram Paulo, irmão? Não, vem cá, converteu, vem. A Bíblia diz que os líderes da igreja rejeitaram Paulo. Se não fosse Barnabé, não converteu não, esse assassino de crente, é matador de crente, aqui não. Aí aparece Barnabé, o filho da consolação, e sai atrás à procura do homem de Tarso. Ele vai atrás de Paulo. Quando ele encontra Paulo, ele leva Paulo para Jerusalém, lá para a igreja mãe, e diz: não, peraí, eu vou explicar como é que Paulo se converteu, eu vou explicar o encontro dele com Jesus a caminho de Damasco. Aleluia! Paulo só foi Paulo porque Barnabé acolheu Paulo. Aí a história diz que depois que Barnabé acolhe Paulo, explica acerca da congregação de Paulo, e Paulo é aceito em Jerusalém. Quando Paulo está no ápice do ministério, no ápice, lá no auge, Deus fala para ele: Paulo, arruma a mala e vai embora, que eu não preciso de você. O próprio Deus dispensou Paulo da obra missionária. Olha quanta coisa aconteceu, até cheguei em Atos 13. Eu sou o Paulo, uma mala aí. Preciso de ti agora não. Detalhe, quando Paulo saiu de cena, a igreja começou a crescer e a perseguição cessou. Olha os golpes que Deus vai dando em Paulo, para Paulo aprender que como você tem a presença dele, a igreja anda, a igreja flui, a igreja cresce. Porque tem gente que precisa aprender com Paulo, irmão, porque ele acha que se ele não tiver, não vai, não funciona, só ele deve pregar, só ele deve reger, só ele deve cantar. Vamos parar com isso, irmão. Nós precisamos aprender com Paulo que como sem a nossa presença, a obra cresce do mesmo jeito. Deus, aleluia! Deus vai tirar o Paulo de cena. E para onde Paulo vai? Paulo vai lá para Tarso. Sabe quanto tempo Paulo vai ficar lá? 10 anos. 3 na Arábia com 10 de Tarso já dá 13. De Atos 9 para Atos 13 são 14 anos. 10 anos de Tarso. Ninguém lembrava mais de Paulo. Ninguém mais sabia qual era o nome de Paulo. O nome de Paulo não era mais mencionado na história. Paulo subiu nos holofotes. Ninguém mais lembrava. Paulo sumiu. Aí entra Atos 13. Depois de 10 anos em Tarso, o Espírito Santo diz: separa-me Barnabé e Saulo. Ou seja, depois de 14 anos, Deus chama Paulo para a obra missionária, mas para ser o segundo, porque Barnabé vem primeiro e Paulo vem depois.
Ficou 14 anos esperando, pastor Aguilar. E quando ele vai atuar, tem que ser segundo ainda. Glória a Deus. Deus vai ensinar para Paulo que para ser líder, primeiro você precisa ser liderado por alguém. Se você não respeita os seus líderes, você nunca vai servir para liderar nada. 14 anos depois eu chamo ele para ser segundo. Ele vai ter que aprender com Barnabé. Ele vai ter que ver Barnabé trabalhando. Ele vai ter que ver Barnabé como é que faz, por onde age. Vai ter que ver Barnabé pastoreando. Ele vai aprender daí, Saulo, porque hoje você é segundo, mas amanhã vai chegar a tua vez. Aleluia. Primeira viagem de Paulo viaja com Barnabé. O que é que Paulo vai fazer? Paulo vai ficar um ano. Ou melhor, na segunda viagem missionária, na primeira viagem missionária, Paulo viaja com Barnabé, vai aprendendo com Barnabé, aprendendo. Na segunda viagem, quem viaja? É Paulo, é Silas. Espera aí. Então na primeira viagem missionária, o Paulo era o segundo. Mas na segunda viagem missionária, agora é Paulo quem lidera. Sabe por quê? Porque hoje nós somos segundo, mas um dia vai chegar a sua vez de ser primeiro. Então você precisa respeitar o seu líder, respeitar a sua liderança. Porque tem gente que é para ele nada tá bom. Nada tá bom. A liderança não está boa, a liturgia não está boa, os hinos não está bom, não respeita a palavra pastoral. Nós estamos vivendo épocas e tempo em que palavra de pastor não vale nada. Peita pastor, peita o líder, peita todo mundo. Acabou, glória aí, ainda tem. Aleluia. Nós precisamos respeitar os nossos líderes. Nós precisamos entender que se ele é o primeiro é porque Deus pôs ele, e Deus quer nos ensinar alguma coisa através da vida dele. Abaixa a mão, aguarda a tua vez. É Deus, aleluia. Vê se é hoje, se é nos dias de hoje, esperar 14 anos e Deus chamar você para ser segundo. Eu duvido que alguém vai querer. 14 anos, eu fiquei 14 anos esperando uma promessa, e quando ele cumpre, ele me chama para ser segundo, eu não quero. Se é hoje, eu já falei, eu torno a dizer, ninguém briga para lavar banco da igreja, ninguém briga para ajudar agora com carro, para esse microfone aqui, ó. Eu nunca vi ninguém brigando, não é hoje, é eu que vou lavar a igreja. Eu não, agora por cargo, por liderança, por estado. Deixa eu lhe dizer uma coisa, nós só estamos aqui não para aparecer, é para que Cristo apareça. Deus, aleluia. Enquanto ele aparecer, para mim tá bom. Aleluia. Pode ser você vai ser seguro. Tem que aguardar a sua vida. Aí na primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, a história vai nos revelar que ele implantou algumas igrejas. E é no final da sua segunda viagem missionária, que ele já estava com Silas, é que Paulo vai passar mais ou menos 1 ano e 6 meses na cidade de Corinto. Corinto era uma igreja que tinha todos os dons espirituais, todos. E era a igreja mais problemática que Paulo tinha. Deus da vida, aleluia. Porque dom espiritual não é sinal de espiritualidade. Está difícil dar glória hoje, entendeu? É vocês que escolheram o tema, eu estou chegando lá.
chegando na graça. Vai chegar na graça. Calma. Glória a Deus. Aleluia. A graça está chegando aí. Fica triste não. É Deus. Paulo implanta a igreja. Quando Paulo vai escrever a segunda carta aos Coríntios, os historiadores vão dizer que essa segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta totalmente autobiográfica. Por que isso? Porque aqui em 2 Coríntios, Paulo vai contar acerca das suas lutas, das suas aflições. Paulo vai falar em 2 Coríntios das suas agonias. Aqui os historiadores dizem que Paulo abre a cortina da alma e mostra as suas dores mais profundas. Então em 2 Coríntios você vai ver Paulo se lamentando, Paulo mostrando os seus sentimentos de dores. Você vai perceber que nenhum outro livro do Novo Testamento vai retratar tanta angústia emocional, física, espiritual, com tanta profundidade como em 2 Coríntios. Paulo então aqui vai mostrar as suas dores. Será que Paulo passou dor, irmão? Olha o que a Bíblia diz acerca de Paulo. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido 10 anos na cidade de Tarso, apedrejado em Listra, açoitado na cidade de Filipos. João Paulo que disse que quando Paulo foi açoitado, a sensação que ele tinha era que as costas estavam deitadas numa grelha acesa, ardia, queimava, doía. Cada pancada que eles davam com as varas, levantava o vergão, abria a corda e jorrava sangue. João Paulo que disse que quem olhava para as costas de Paulo não discernia o que era carne e o que era sangue, de tanto que eles apanharam. Depois de apanhar, levaram ele e Silas para o cárcere interior, prenderam os pés do tronco. Charles Ferguson revela que obrigaram Paulo e Silas a deitarem fezes humanas. Aí diz a Bíblia, perto da meia-noite, o sangue coagulou, os músculos ficaram duros, não tinha posição que aliviasse as dores, deitado em fezes humanas. Olhou para o outro e diz: você canta porque eu vou orar a Deus. Deus, aleluia. Esse é crente demais, meu irmão. Enquanto eles cantavam, a história diz, Charles Ferguson revela que começou com um barulho de trovão, trovejou lá fora, só que foi chegando perto, foi chegando perto, quando chegou na cadeia, o chão tremia de cima a baixo, todas as portas se abriram. Deus, aleluia. O carcereiro vai para se matar. Paulo diz: não, o que eu faço para essa salva? Creio no Senhor Jesus e será salvo tu na tua casa. Ó, o carcereiro levou Paulo para a casa dele. O carcereiro pegou Paulo, levou para casa, lavou as suas feridas. Paulo ganhou a família do carcereiro. E uma coisa que eu não esqueço quando li é isso, detalhe importantíssimo: na cadeia que Paulo estava tinha um tanque com água. Sabe que